E aí, pessoal, como vocês estão? Aqui é o Comentando. Hoje vamos mergulhar no universo incrível de Círculo de Fogo. Quero falar um pouco desse filme cheio de ação. Círculo de Fogo é um filme de ficção científica e ação dirigido por Guillermo del Toro, lançado em 2013. Uma produção bem conhecida por seus efeitos visuais. E é sério, esse filme é muito lindo. Eu me lembro de assistir isso enquanto mais novo e ficar vidrado na frente da televisão, olhando aqueles robôs carregando socos super pesados, armamento e coisas iradas. Neste filme, criaturas gigantes emergem do oceano para ameaçar a existência da humanidade. Para combater essa ameaça, a humanidade cria os Jaegers, robôs gigantes humanoides do qual são cheios de armamento. Então, depois desse leve resumo, eu te pergunto, se você gosta de ação, robôs e monstros gigantes, efeitos visuais de qualidade, por que não ficar por aqui e se aventurar comigo nesse vídeo? Desligue sua suspensão de descrença, aceite sua criança interior e vamos lá. Círculo de Fogo começa com o nosso protagonista, aos seus 15 anos, dando uma explicação e um resumão sobre os perigos que o planeta vive. De maneira simples e bem direta, é dito que a Fenda é um portal que fica no fundo do Oceano Pacífico, do qual alienígenas gigantes, chamados Kaijus, usam para atravessar de outra dimensão para nós. E aqui o filme já deixa tudo bem explicado sobre os perigos que a humanidade enfrenta e quem são nossos inimigos. Círculo de Fogo tem essa característica de ser algo bem expositivo, e muito provavelmente é até isso que deixa o filme muito melhor. Você não vai acompanhar um drama humano chato e forçado. Aqui a gente vai ver o que realmente importa e o que precisa para a trama fluir. É dito que Guillermo del Toro queria apenas criar um filme onde não precisasse se preocupar tanto com explicações mirabolantes ou explicações científicas muito aprofundadas, apenas o essencial. É dito que a Terra estava sendo invadida com um espaço de tempo muito curto, então as nações decidem se juntar e criar uma estratégia para a defesa do planeta. O programa foi chamado de Jaeger, robôs gigantes, do quais são pilotados por uma dupla e que possuem um grande armamento militar. Os Jaegers foram criados para que não houvessem o uso de armamento nuclear que danificassem a Terra. Vemos um corte e o filme pula para o ano de 2020. Vemos também o nosso protagonista, seu nome é Beckett. A Terra está sofrendo uma invasão, e Beckett, na verdade, está bem animado com a notícia, o que é no mínimo estranho. Porém, isso é facilmente explicado. Os pilotos de Jaegers são como celebridades e possuem uma importância muito grande. O filme mostra que essa relação de Jaeger e Kaiju já até mesmo faz parte da cultura pop, então ser piloto tem um certo status envolvido. Vemos Beckett indo acordar seu irmão, que é o seu copiloto. Então a dupla é designada para ir deter o Kaiju que está chegando. O filme explica que conforme o tamanho, o Kaiju é colocado em uma categoria, e o que está chegando agora é uma categoria 3, o maior até então. Também é nos mostrado o fluxo, que é uma tecnologia baseada nos sistemas neurais, de caça a jato, que basicamente sincroniza a mente dos dois pilotos para que consigam pilotar o Jaeger como um só. Vemos que Beckett e seu irmão controlam o Jaeger chamado Gypsy Danger, um Jaeger movido a energia nuclear. Então o filme corta para um pequeno barco pesqueiro, que estaria indo de encontro para o Kaiju. E quando o barco vai virar comida de alienígena, Gypsy aparece ali e começa uma luta com o Kaiju. Aqui já temos um gostinho do que veremos ao longo do filme. E muito provavelmente é aqui que você é preso na trama e decide continuar vendo. Essa cena é muito boa e tem um pouco de tudo do que vai rolar ao longo do filme. Efeitos visuais bem legais, um monstro bem feito e com uma identidade visual bem chamativa. Aparentemente, Gypsy leva a melhor ao acertar um raio de energia no alienígena. Com o Kaiju caído na água, a dupla imagina que saiu vitoriosa e abaixa a guarda. O que a gente descobre ser um erro, pois o alienígena sai da água e arranca metade do Gypsy Danger, e de quebra mata o irmão de Beckett. Beckett então, mesmo sozinho e com o robô todo ferrado, consegue dar conta do Kaiju e guiar o Gypsy até a praia. Depois dessa cena, o filme corta para 5 anos no futuro. 2 hours later. E aqui vemos o personagem do Idris Elba, o Marechal Pentecost, que é a pessoa encarregada para assumir o programa militar dos Jaegers. Em uma videochamada, vemos que a humanidade está tomando uma surra dos Kaijus e que as nações decidiram parar com os Jaegers, pois estão gastando muito dinheiro. E cara, aqui a gente vê uma decisão que no mínimo é bem questionável. Eles querem seguir um plano horrível de construir muralha. Isso mesmo, a única linha de defesa que ainda é eficaz será desligada, para então investirem em muralhas gigantes de contenção.
Vemos também que o nosso Marechal tem apenas alguns meses de projeto. Detalhe que para essa cena existe um dos líderes que não se mexe nenhum centímetro durante essa chamada, o que é muito engraçado. Chega a ser bem cômico, porque tipo, parece que só pegaram uma foto aleatória na internet e colocaram ali para compor a cena. Ele fica parado a cena toda. Logo após essa cena, Pentecost chega a uma muralha no Alasca e vemos novamente Beckett. Beckett está trabalhando como operário no projeto das muralhas. O Marechal então diz que quer ativar novamente o Gypsy Danger e que Beckett será seu piloto, que vai fazer testes para achar um piloto compatível com ele. O mais engraçado é que nessa cena vemos uma notícia que a muralha até então, considerada a mais forte, demorou apenas 1 hora para ser atravessada em um ataque. Nessa mesma entrevista aparece uma nova dupla de piloto. Eles controlam o Striker e Eureka. Os dois são Chuck, um mimadinho egocêntrico que acha que o programa está sendo desativado porque a maioria dos pilotos são medíocres e se acha o melhor deles, e teu pai, Herc, um homem mais velho e bem calmo. Aliás, Herc é um ótimo personagem. Mesmo não aparecendo tanto, acho que ele tem um carisma muito da hora. Então é nos mostrado que Beckett aceitou a proposta do Marechal. O filme pula novamente para a base militar em Hong Kong. E aqui vemos mais alguns personagens. Mako Mori, a filha adotiva do Marechal, e que também possui ótimas pontuações nos testes para pilotar um Jäger. A dupla de cientistas Newton e Goodlip, e aqui vale ressaltar uma frase de efeito que acho muito legal que o Marechal diz para Beckett: não somos mais um exército, agora somos a resistência. Não somos mais um exército, Sr. Beckett. Somos a resistência. Fudeu de vez! E isso, cara, é cinema. Dentro dessa base, além dos Jägers, também existe um relógio que serve para prever mais ou menos o tempo entre um ataque e outro. Também é dito que a cada ataque sofrido, a frequência de invasão começa a aumentar. Ou seja, a gente está sofrendo muito mais ataque do que no passado, e de categoria maior. Basicamente é nos falado que de 30 robôs restam apenas 4. Gypsy, Striker, pilotado por Chuck e Herc, Colonel Alpha, pilotado por uma dupla de irmãos russo, e o Crimson Typhon, por uma dupla chinesa. Então o Marechal explica qual seria o seu plano. A ideia seria explodir uma ogiva nuclear dentro da fenda e tentar fechar ela. Vemos um diálogo entre a dupla de cientistas e o Marechal, onde Goodlip explica que vai ocorrer uma invasão tripla, mas não sabe dizer exatamente quando. Marechal diz que precisa de cálculos exatos. Já Newton entra em cena e mostra que os kaijus não são seres únicos e individuais, e sim uma espécie de clone genético de outro kaiju. Ou seja, eles compartilham de alguma maneira informação entre as espécies. Então Newton diz querer tentar uma conexão neural com o kaiju, o que parece ser loucura de primeiro momento. Existem alguns pontos a se ressaltar nessa parte. Vou resumir para não estender muito. Marechal não quer permitir a Mako de pilotar um Jäger. 2. Vemos em algumas cenas que o próprio Marechal está doente. 3. Na cena de teste para achar um parceiro para Beckett, vemos Max saindo muito bem. 4. Vemos uma cena de Chuck agindo de forma infantil e falando um monte de bobeira para Beckett. 5. Newton consegue uma conexão neural com o cérebro de Kaiju danificado e precisa ir para Hong Kong falar com um contrabandista em busca de um cérebro novo. Mako faz finalmente um teste de conexão neural para pilotar Gypsy, e vemos a história dela com o Marechal. 7. O Marechal é o piloto que salvou a Mako de um kaiju que atacou sua cidade no passado. Então o filme corta e pulamos para Hong Kong, e aqui é nos mostrado o personagem de Ron Perlman, o líder contrabandista e caricato Hannibal Shaw. Shaw diz que seu nome vem do seu personagem histórico favorito e do segundo restaurante chinês predileto no Brooklyn. Isso foi muito bom. Eu acho que você deve ser o Hannibal Shaw, né? Gostou do nome? Tirei do meu personagem histórico favorito e do meu segundo restaurante chinês predileto no Brooklyn. E esse personagem é muito bom, cara. Shaw ganha vida com um acordo com o governo, em que ele ganha o direito de fazer a limpeza dos kaijus. E é claro que ele vende cada parte de kaiju pelo mundo afora, para diversas finalidades. Perguntou de qualquer parte de kaiju. Cartilagem, baço, fígado, até a bosta.
Um metro cúbico de bosta tem fósforo para fertilizar uma plantação inteira. Dito isso, Newton está ali para conseguir um cérebro intacto. Enquanto está rolando esse núcleo do Newton, vemos na base militar que vai acontecer uma invasão de 2 kaijus categoria 4. Eu sempre chamo eles de gorila e voador. Quando os kaijus aparecem, logo de começo vemos os Jaegers sendo mobilizados para lutar. Sem muito mistério, 2 já são destruídos com poucos segundos de tela: o Crimson Typhon e o Cherno Alpha. Aparentemente foram chamados só para fazer número mesmo e dar uma estética mais legal para o filme. Os 2 são destruídos até que de maneira bem anticlimática. Um detalhe é que o Kaiju Gorila tem uma espécie de pulso elétrico que desliga qualquer aparelho eletrônico ou energia. Logo, Striker, que tinha sobrado, fica sem energia e paradão ali. E o Kaiju Gorila fica zombando do Striker. Além de invadir a Terra, vocês agora querem fazer bullying? Mas adivinhem, qual é o único Jaeger que não é controlado por energias convencionais e usa um reator nuclear? Isso mesmo, Gypsy Danger. Jaegers são digitais. Nem todos eles, Marechal. Gypsy é analógico, nuclear. Nessa cena, provavelmente a melhor do filme, vemos uma das melhores pancadarias de filmes de robôs gigantes rolando. O Kaiju voador avança para Hong Kong, porque está atrás de Newton, pois depois que ele se conectou com o cérebro de Kaiju lá na base de Hong Kong, acabou virando um alvo, e o Kaiju Gorila fica para lutar com Gypsy Danger. Nesse segmento temos cenas lindas, como o Gypsy usando o container para bater no Kaiju, pois de Gypsy bater bastante, consegue finalizar com seu canhão de plasma, ou sei lá o que é aquilo. Então, depois de derrotar o Kaiju Gorila, Gypsy avança para brigar com o Kaiju voador, que já está em Hong Kong. E aqui vemos a cena que provavelmente é a mais B10 do filme, e que não faz muito sentido, mas vemos Gypsy chegar segurando um navio, como se fosse uma espada ou um taco, sei lá, mas é muito foda. Mas logo se mostra que essa cena estava ali só por estar, porque depois descobrimos que Gypsy carrega uma espada no braço. Então luta vai, luta vem, Gypsy é agarrado e carregado pelo ar para fora da atmosfera, e começa a então entrar em curto e ficar congelado. Quando nada parece ter salvação, Mako decide usar uma espada que o Jaeger carrega. Tipo, misteriosamente ela lembrou que essa espada existia, mas minutos atrás eles estavam carregando um navio como se fosse uma espada. Por que eles não pensaram nisso lá atrás? Zero sentido, mas devo admitir que a cena do navio, continua sendo muito boa. Mako e Beckett conseguem cortar o Kaiju, e então são largados lá de cima. Em queda livre, a única alternativa da dupla é tentar pousar usando o núcleo do Jaeger, assim criando um disparo de energia e conseguindo planar antes de atingir o chão. Com os Kaijus derrotados, tem uma cena muito engraçada do Shao se vangloriando ao lado de um Kaiju morto, que seria o Kaiju voador que ficou ali no chão. Então sai um mini Kaiju de dentro do corpo e janta Shao. Enfim, eu tentei. Dele só sobrou os sapatos de ouro. E sim, o Kaiju estava grávido. Porém, sua cria não durou muito tempo. Após sair de dentro do corpo do Kaiju voador, ele acaba se enforcando com o seu próprio cordão umbilical. Como você é burro? Que coisa absurda. Newton, que já estava ali para tentar se conectar com o cérebro, vai prosseguir com o plano, porém Goodlip chega onde Newton está. Então os dois tentam juntos a conexão neural, e o filme não mostra mais nada. Somos levados até a base militar novamente, e vemos o Marechal explicando que quando era piloto, existiam missões onde alguns Jaegers eram construídos sem proteção contra a radiação, e Marechal serviu em 12 defesas. Algumas dessas defesas, ele acabou pilotando esses robôs. Essa cena, além de explicar o porquê o Marechal está sempre com o nariz sangrando, também nos mostra como Pentecost é um personagem humano, e ficamos ainda mais apegados ao personagem. Também é dito que ele é o segundo piloto na história sendo capaz de pilotar um Jaeger sozinho, feito até então que só o Beckett e ele tem. O cara é foda. Eu e você somos os únicos que já lutaram sozinhos. Por isso eu te trouxe. Que demais! O filme também desenvolve o assunto sobre a última missão e quem seriam os pilotos. Vale ressaltar que na luta passada, mesmo Striker não fazendo muita coisa, Herc conseguiu quebrar o seu braço, então ficando impossibilitado de pilotar. Quem vai ser o substituto? 3 segundos para pensar. Ele mesmo, o nosso magnífico Marechal. Preciso comentar que acaba rolando um diálogo entre o Marechal e a Mako. Esse diálogo acaba trazendo uma certa profundidade
para a relação dos dois. Vemos durante o filme todo Pentecost contra a ideia de Mako pilotar um Jäger, mas aqui entendemos o sentimento dele em relação a ela. Pentecost, o nosso marechal, vê Mako como a sua filha, apesar de ser uma missão que vai definir o destino do mundo e Mako ser muito talentosa, é a melhor opção até então. Pentecost não quer que sua filha se machuque ou corra riscos, mesmo que seja pelo futuro da humanidade. Ele reluta e afasta a ideia uma boa parte do filme sobre isso. E aqui vemos que no fundo ele é alguém bem mais humano do que aparenta sobre aquela carcaça de um militar, que apesar de ser um militar que daria tudo para cumprir a missão, ele não está disposto a abrir mão de sua filha, mesmo que isso signifique o destino do planeta. E digo abrir mão porque vemos que ao longo do filme é muito perigoso ser um piloto. Tem toda a glória, mas também tem todo o lado obscuro. Vemos vários pilotos morrerem, vemos o nosso protagonista perder o seu irmão, o nosso marechal ficar à beira da morte por uma doença causada por radiação. A gente viu os dois Jägers serem aniquilados 2 minutos atrás, seus pilotos não tiveram nem chance de sobreviver. Então isso fica claro que faz com que Pentecost não queira arriscar a vida da sua filha, pois ele ama ela, e o nosso marechal reluta em deixar que todo esse perigo caia nos ombros de sua filha. Apesar do roteiro não querer perder muito tempo com dramas de personagem, vale ressaltar que a relação de Mako e Pentecost é bem trabalhada e bem recompensadora para nós. Marechal ainda solta um discurso para os soldados, falando que é uma missão de vida ou morte, e é a mais importante até agora. E ali ninguém está sozinho, nenhum homem ou mulher é menos importante naquela missão, e que a missão é a resposta para a ameaça dos kaijus. Nenhum homem ou mulher vai estar aqui sozinho. Não hoje. Hoje encaramos os monstros à nossa porta e levamos a luta até eles. Tô arrepiando de novo. É o quê? Tô arrepiando. Vemos Herc se despedindo de seu filho Chuck e dizendo que o amava, e tudo termina com os pilotos indo para seus Jägers. Eu só não quero me arrepender de tudo que eu não disse em voz alta. Não. A missão acaba ficando definida assim: Beckett e Mako vão pilotar Gypsy Danger para abrir caminho, e Pentecost e Chuck vão pilotar o Striker, que vai carregar a bomba e estourar a fenda. Então vemos os Jägers sendo jogados no mar, guiando a missão e dando comando fica o Herc. Herc diz que existe 2 kaijus categoria 4 parados na fenda. Apesar de tudo estar muito estranho, ele diz para prosseguir. E assim, Gypsy e Striker continuam em direção até a fenda. Mas quando Striker vai estourar a bomba, entra em cena a nossa dupla de cientistas, dizendo para não jogar bomba, pois ao se conectarem com o cérebro de Kaiju, entenderam que a fenda não poderia ser explodida, pois a fenda, na verdade, lê geneticamente os códigos do Kaiju, então assim libera a passagem. Sabe, como se fosse um código de barra passando no supermercado. Logo, se o Striker jogasse a bomba, acabaria que a bomba iria rebater na fenda e não adiantaria nada. Então eles teriam que agarrar um kaiju e entrar dentro da fenda e explodir ela por dentro. Depois de toda essa conversa, a fenda começa a se movimentar e acaba que na verdade tem um kaiju chegando, um enorme categoria 5. O monstro é enorme, assim a teoria de Guri Lips se mostra correta, seria uma invasão de 3. Então a pancadaria começa, e depois de soco vai e soco vem, Gypsy consegue matar um dos categoria 4, porém fica só a capa da gaita e quase sem força. Striker apanha um tanto para o kaiju categoria 5 que entra em estado deplorável e decide estourar a bomba para matar os 2 kaijus restantes. Assim, após o Striker se explodir, Marechal e Chuck se sacrificar, resta apenas o Gypsy vagando rumo à fenda. Nisso, temos que lembrar que o Gypsy é um Jäger movido a energia nuclear, então a missão vai ser concluída estourando o próprio Jäger dentro da fenda. Gypsy anda rumo à fenda e é surpreendido pelo Kaiju categoria 5, que está mais para lá do que para cá. Então Gypsy consegue agarrar o Kaiju e pular na fenda, assim conseguindo atravessar ela. Quando o Gypsy consegue pular a fenda, a gente vê que a situação está ainda mais crítica. Mako está ficando sem oxigênio, e então perdendo a consciência. Beckett decide ejetar ela para fora, e então continuar a missão sozinho. Então assim o faz. Beckett falha ao tentar ativar a explosão da bomba por meios automáticos, então isso significa que ele teria que ativar ela manualmente. Então começa o drama. Lembrando que isso tudo ocorre com o Jäger caindo na fenda. E um detalhe que quando o Gypsy está caindo na fenda,
vemos alguns alienígenas ali, bem menores do que os kaijus que vemos invadindo a Terra. Parece, e lembrando até um pouco, inseto. Voltando para Beckett, ele finalmente consegue acionar a autodestruição de Gypsy. A cena corta, dando a entender que Beckett pode ter morrido na autodestruição. E morreu. Então vemos a destruição da fenda e cortamos para a base militar, onde Herc manda zerar o relógio para sempre, pois a missão foi um sucesso. Então, Hércules Hansen, a fenda está selada. Também vemos uma equipe de salva-vidas ser designada até o local onde a cápsula de Mako está. Vemos também logo em seguida a cápsula de Beckett chegar. Mako começa a nadar e chega até a cápsula dele. Então, ao abrir ela, vemos ele desmaiado. Ao receber um abraço de Mako e escutar seu choro, ele acorda, os dois se abraçam e a cena corta com os helicópteros chegando. Assim, Círculo de Fogo se encerra e vemos a luta de robôs gigantes contra alienígenas poderosos acabar. Cadê a porcaria do meu sapato?